queridos amigos e amigas, começando agora mais um Lado a Lado. E hoje recebendo a consultora de imagem e estilo, Ellen Neves. Neste programa, a Ellen vai nos contar como realiza esse trabalho de orientar pessoas na construção de uma nova identidade visual. Bem-vinda, Ellen! Muito obrigada, Mirna, é um prazer estar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai conversar bastante sobre imagem e estilo. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço e vamos embora falar de imagem e estilo. Por que é importante a forma como a gente se veste? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa falar dos benefícios pessoais mesmo, né? Até eu costumo brincar, falar com o pessoal. Imagina você quando vai num casamento, que você tá toda ali arrumada, né? Se sentindo bem. A postura já não muda? A gente não anda até mais certinha e tudo mais, né? Olha o impacto que tem na nossa confiança e na nossa autoestima. Eu costumo dizer que é justamente essa sensação que a gente precisa ter no nosso dia a dia também, né? Seja aí com a roupa de ir para o trabalho, seja com a roupa de dar um passeio, mas ter essa mesma sensação de confiança e de autoestima, né? E fora isso também, a gente fala bastante sobre comunicação. Então tudo que a gente usa comunica também. A gente vai falar um pouquinho mais disso, né, no decorrer do programa, mas já vou dar esse pequeno spoiler aí também. Essa parte da comunicação, comunica o que e para quem, né? Principalmente quem a gente é, né? Então a gente tem ali, quando a gente fala de estilo, o estilo ele é muito mais do que só o vestir, né? Ele comunica quem a gente é, o que a gente gosta de assistir, o que a gente gosta de ouvir, e a forma que a gente se veste é a forma de contar isso pro mundo. Então, automaticamente, né, quando a gente olha para uma pessoa, a gente não tem aquela sensação de que ela é de determinado jeito. Até às vezes a gente conhece, né, as pessoas e depois que a gente pega uma certa intimidade, elas falam assim pra gente, né? Nossa, antes de te conhecer, achei que você fosse assim, 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 não tem nada a ver com a gente. De onde que a pessoa tirou essa informação? Da comunicação que a gente estava emanando ali. Então, automaticamente, ela fez uma leitura sem perceber. Eu falo que é um idioma que a gente, né, sabe sem saber que a gente sabe. Então, ela faz essa leitura das cores que a gente usou, do caimento das peças, das linhas que tem ali e tira uma conclusão baseada no repertório que ela já tem. Então, é por isso que quando a gente se veste aleatoriamente, sem pensar muito nos nossos objetivos, a gente pode estar mandando um recado, né, que não é exatamente o que a gente quer mandar para as pessoas. Então, por isso que é essa importância, né, da comunicação no vestir e tudo mais, essa intenção que a gente fala. Então, aquele ditado, o hábito faz o monge, tá correto ainda? Tá valendo? Pois é, com certeza. Então, a palavra-chave até aqui que eu vou deixar para o pessoal de casa, se quiser anotar também, é intenção. Qual é a intenção que você tem ao se vestir? Isso vai ajudar justamente a alinhar essa comunicação, seja no trabalho, seja, né, no seu dia a dia, enfim, também. Não só com relação a como o outro nos vê, mas também como a gente vê a gente mesmo, né? E aquela história de a primeira impressão é a que fica. Você concorda com isso ou não? A gente pode passar uma outra imagem numa segunda apresentação, né? Depende, na verdade. Não tem uma resposta correta, por quê? A gente precisa avaliar que muitas vezes a gente não tem o tempo nem a oportunidade de mudar essa primeira impressão. Porque, como o que eu falei, né? Que como a gente se veste vai mandar um recado, uma comunicação para outra pessoa, isso também vai determinar como ela vai se portar com a gente. Se ela vai estar disposta a nos ouvir, a dar um pouco mais de atenção ou não. Ou se isso vai causar um distanciamento. Então, pode ser que a gente não tenha a chance de reverter essa primeira impressão. Por exemplo, entrevista de emprego, né? Então, a gente dificilmente vai ser chamado novamente para conseguir reverter essa situação. Mas acontece de, por exemplo, se é uma convivência ali, né, e tudo mais, você vai conhecendo, convivendo mais com a pessoa e isso pode ser alterado. A diferença é, você vai ter que trabalhar muito mais para fazer isso, né? Tem o caso para mudar aquela primeira impressão. Exato. Me diz uma coisa, essa consultoria de imagem e estilo não é só para blogueira, né? Imagina, de forma alguma, nem só para famosos, nem nada disso, né? Como eu costumo dizer, a nossa autoestima, ela não escolhe nem conta bancária, nem número de seguidores, nem nada disso. Então é por isso que eu tenho trabalhado bastante com mulheres reais, então como eu, como você, justamente, mulheres que têm uma carreira, que têm seus filhos, que têm a sua família também para cuidar ali, para unir tudo isso mesmo, né? Então a gente vai trabalhar específico para aquelas questões e inclusive eu tenho uma consultoria em grupo, que isso também facilita bastante o acesso para essas mulheres.
aí eu tenho várias opções de pacote de acordo com a necessidade da pessoa mesmo. É por isso que a primeira etapa, sempre que uma pessoa vem me procurar, é fazer uma sessão de descoberta, como eu costumo dizer. Uma entrevista com alguns exercícios para que eu conheça em que momento da vida dela ela tá, né, e como ela pode se beneficiar disso mesmo, e indico a melhor opção. Então a gente faz bastante essa troca, né? E aí, por exemplo, a gente trabalha, né, numa opção mais completa, desde a etapa de investigação, que é quando eu vou reunir todas essas informações dela, como eu costumo dizer, né? As consultoras, elas não criam um estilo para ninguém, né? Porque senão a pessoa vai se sentir fantasiada depois, né? Não é quem ela é de verdade. Basicamente, a gente coleta todas essas informações nessa primeira etapa e organiza tudo isso. Porque quando a gente não tem uma clareza, né, de um estilo, é porque essas informações estão um pouquinho bagunçadas ali. Então, a gente precisa organizar e depois traduzir isso em forma de vestir. Né? Então, eu tenho desde a análise cromática, por exemplo, depois a gente faz, né, essa etapa de investigação, faz também todas as análises necessárias, muito exercício, vai pro guarda-roupa dela, olha tudo que tem ali. Acompanha também ali o guarda-roupa? Sim, exatamente, para ver se tudo que tá ali faz sentido de acordo com esses objetivos e necessidades que a gente traçou durante a investigação, né? E como eu costumo brincar, pode ficar despreocupada que eu não vou chegar lá tirando tudo, né? Enfim, mas é justamente, a gente vai refinar para ver se tem alguma peça ali que realmente, como que ela foi para ali, que ela não tem muito a ver com aquela cliente, né? Então, foi uma compra por impulso, não foi? Feito isso, eu vou identificar, né, as lacunas desse guarda-roupa e quais peças seriam importantes que ela tivesse hoje, né, que fizesse esse guarda-roupa funcionar melhor para a vida dela, né? E aí, depois a gente faz essa etapa de personal shopping, então vou selecionar de acordo ali com toda essa conversa que a gente teve, esses exercícios, as melhores marcas, as melhores peças, para que a gente consiga ir junto para provar, né? E o objetivo é justamente que a pessoa... Então você vai na loja, nas lojas com a pessoa? Exatamente. Tá. E eu costumo dizer que é um treinamento, na verdade, né? Porque o meu objetivo é que no final do processo, essa cliente, ela tenha, né, a confiança e a autonomia de fazer boas escolhas. Então, que ela aprenda por ela mesma escolher, né? Mesmo que eu não esteja mais ali do lado. Então, na loja, a gente vai olhar os tipos de tecido que fazem mais sentido para ela vai conseguir avaliar a qualidade de uma peça, se faz sentido ou não, enfim, várias outras coisas. Essa coisa que você fala de fazer sentido, tem a ver com o estilo da pessoa? Sim. Então, quando a gente vai fazer esse primeiro contato, né, com a cliente, o que eu preciso identificar? Primeiro, os gostos dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, que seria o estilo propriamente dito, né? Até comentei. Então, como é que é a rotina dela, enfim, tudo isso vai desenvolver. Essa roupa, ela precisa ser funcional também. Então, como que é a rotina dela, o trabalho dela? Não adianta, por exemplo, eu colocar uma personal trainer e ela me disse que ela queria ser mais elegante e colocar ela num salto 15. Não vai fazer o menor sentido ali, né? E ao mesmo tempo alinhar com os objetivos dela. Então, qual que é o objetivo? Eu quero ser promovida no meu trabalho para cargo XYZ. Não, eu quero realmente ter mais conforto para brincar com os meus filhos em casa. Então, a gente precisa alinhar tudo isso, né? E aí, dentro disso, das características de cada uma, por isso que é bem personalizado mesmo, a gente vai encontrar peças ali e jeitos de usar, né, que vão fazer sentido. Essa questão aí dos estilos, do sentido, enfim. Então, uma pessoa não tem um estilo só? Não, na verdade, o estilo dela é dela. Você nunca vai ver, nunca, uma pessoa com estilo exatamente igual a outra. Né? A gente tem alguns universos visuais que, se você pegar algumas metodologias aí da consultoria de estilo, a gente até usa um pouquinho como base, mas só para exemplificar. Mas quando a gente vai fazer esse trabalho personalizado, a gente realmente avalia aquela pessoa, porque ninguém é um estilo só. Porque existe assim, né, falam estilo romântico, estilo casual, né, e a gente fica com a cabeça... Isso na verdade serve mais para uma questão de ilustração mesmo. Por quê? Como, né? Eu trabalho na área e você, por exemplo, não trabalha, quando a gente fala, um estilo mais romântico, provavelmente eu vou pensar em algum tipo de peça e você em provavelmente outro tipo de peça. Então, pra gente não ter erro de comunicação, a gente pega algumas imagens e tudo mais para ilustrar para aquela cliente o que aquilo significa, né? Para identificar que a gente tá indo no caminho certo mesmo, né? Porque é muito uma questão de repertório também, né? Quando a gente fala, outra palavra que eu escuto muito, elegante, né? Muitas clientes me falam, quero ser mais elegante. E eu sempre devolvo a pergunta com, o que é elegância para você? Porque justamente para algumas pessoas é aquela questão do chique sem esforço.
né? Então parece confortável, mas ao mesmo tempo aquela roupa pensada. Para outras pessoas pode ser aquela versão um pouco mais clássica mesmo, né? Do terninho e do salto. Então por isso que eu faço esse trabalho bem personalizadinho mesmo. A gente tem algumas nomenclaturas ali, mas é só para ilustração mesmo, né? No fim das contas tem que ser para ela personalizada. E a questão da avaliação de cores que combinam com a pessoa? Explica mais um pouquinho. Eu vi que tem um disquinho ali, tem um presentinho pra mim. Exatamente. Vamos aproveitar já. Vamos pegar aqui, olha, esse é seu, pode abrir, a gente já fala dele também. Mas a análise de cores, resumidamente, o que a gente faz? Cada pessoa, ela tem uma paleta de cores natural. Então, a gente vai... Que combina com a cor do rosto? Do rosto, exatamente. Tá. Porque tudo que a gente usa da cintura pra cima reflete diretamente no nosso rosto. Agora com online, né, muito assim, a gente acaba ficando com o rosto em evidência. E cor é luz, resumidamente. Então, automaticamente, tudo que a gente vai usar daqui pra cima vai refletir diretamente no nosso rosto. Não sei se já aconteceu com você, por exemplo, de tudo que você coloca, às vezes tem aquela blusa que sempre que você coloca, as pessoas te elogiam. Nossa, você fica muito bem, você tá muito bem hoje, fez alguma coisa de diferente? Provavelmente essa blusa tá na sua paleta de cores. E às vezes acontece o inverso, a gente coloca e toda vez que a gente coloca, a pessoa vai falar assim, viu, tá tudo bem? Você tá com uma cara de triste? Tô te achando um pouquinho pálida, tá tudo bem, tá doente? Justamente porque pode ser que essa cor, né, não esteja na sua paleta. Mas a gente faz, e aí ela serve não só pra roupa, mas também para maquiagem, que imagina, né? Se tudo que a gente usa ao redor do rosto faz diferença, imagina no rosto como a maquiagem, né? E ao mesmo tempo cor de cabelo também. Então aqui, ó, peguei aqui, gente, ganhei um bloquinho, olha, seja sua maior fã, que legal, ó. Tem caneta, tem um espelhinho e tem aqui um disquinho, né, Ellen, que eu já peguei aqui. E vou pedir para você dar uma explicada aqui para que ele serve. A joia. Esse aqui é um círculo cromático que a gente chama, né? E resumidamente, isso aqui vai ajudar a gente a combinar cores. Todas essas cores aqui, que a gente chama de hora, cada círculo tem 12 horas, né? Todas elas combinam entre si. Qual que é a diferença, né? Aí vai do seu objetivo. Então, por exemplo, quanto mais próximas as cores, por terem um pigmento parecido, mais discreta vai ficar essa combinação. Então, por exemplo, se eu combinar aqui, né, o laranja com o vermelho, por exemplo, são cores muito próximas, então vai ter um impacto menor. Agora, aquele dia que você quer realmente causar mais impacto, né, aí você usa cores longe umas das outras. Então, aqui a gente tem até esse disquinho aqui, né, no meio que ele vai girando. Então, você poderia colocar, hoje eu quero usar laranja, mas eu quero chegar chegando. Então, vou colocar aqui no complementar. E aí você pode combinar o laranja com o azul, por exemplo, que vai ficar uma combinação, né, de mais contraste, tá? E aí, fora isso, também você pode variar os tons, né? Colocar cores mais clarinhas com cores mais escuras, isso também vai ajudar, né? E o branco e o preto e o bege entram como aí? Aqui eles não vão entrar porque eles são considerados acromáticos, são cores não cores, né? Mas a gente consegue, por exemplo, combinar todas essas cores com todas essas que estão aqui também, né? O que vai são neutras. Exatamente. O que vai diferenciar é justamente esse impacto, né? A questão, por exemplo, do preto com o amarelo, né? Que geralmente a gente tem uma cor assim, né? Mais amarela e aí acaba ficando, né? Nossa, vai chamar muita atenção. Você pode colocar com preto, mas o que vai acontecer? Esse amarelo, ele vai ficar ainda mais amarelo. Então, vai ficar de alto contraste, vai chamar bastante atenção. Agora, eu não quero combinar essa blusa amarela, mas não quero uma combinação de alto contraste. Você pode colocar um bege, por exemplo, porque a diferença ali de transição, né, vai ser menor. Então, você consegue fazer essa brincadeira também. Que legal! Agora daqui meu disquinho. Quero ver colocando em prática. E Ellen, a gente já falou então dessa consultoria individual que você faz. Agora vamos falar um pouquinho da consultoria que você faz para o mundo corporativo, né? Para empresas. Bom, o primeiro passo quando uma empresa me procura, eu vou entender exatamente o que ela precisa, né? Porque eu tenho algumas opções ali também. Tem alguns casos que a empresa ela quer fazer um uniforme, mas ela ainda não sabe muito bem como colocar a identidade da empresa no uniforme. Então, eu presto essa consultoria também. Tem casos que, de repente, a empresa tem uma questão pontual ali que ela precisa de uma palestra. Então, também faço essa palestra. Pode ser algum tema pronto que eu já tenha, né? Ou a gente pode desenvolver específico para aquela empresa. A mesma questão é dos treinamentos também. Então, às vezes, precisa de algo muito mais específico e mais completo também. Por exemplo, a empresa precisa pensar
na identidade, né, na imagem profissional da área comercial dela. Então, eu consigo desenvolver também toda essa identidade, esse treinamento para que a gente aplique ali, né, para esses colaboradores também. E aí pode ter também ações pontuais, né? Dia da Mulher, por exemplo, que a empresa não é uma questão de treinamento, mas é uma questão de um presente para essas colaboradoras. Então, a gente também consegue fazer esse trabalho. Por que é importante a empresa ter uma comunicação visual para os funcionários? Primeiro de tudo, para que essa credibilidade ela seja confirmada, né, pelos colaboradores. Para o cliente, a hora que ele identifica ali algum profissional que vai atendê-lo, alguma questão desse tipo, ele não fique um pouquinho perdido. Nossa, essa pessoa trabalha aqui mesmo ou não? Porque no fim das contas é o nome da empresa que está ali. Então imagina você, por exemplo, uma questão de atendimento, né? Um exemplo. Se você for mal atendido em algum lugar, você não vai falar que fulano de tal te atendeu mal. Você vai falar que aquela empresa X te atendeu mal. A mesma coisa vai acontecer nesse caso, né? O nome da empresa, a reputação da empresa que vai ficar ferida. Então a gente precisa, né, trabalhar esse colaborador para que de fato ele transmita essa credibilidade que a empresa já tem, né? Entra muito na questão da comunicação que a gente falou lá do começo. Ellen, quando você vai a uma empresa, faz um treinamento, palestra e tal, você acha que esse trabalho todo de mudança no visual dos funcionários motiva os funcionários, dá um ânimo para eles trabalharem também? Com certeza, né? É até engraçado porque muitas vezes eu chego, o pessoal não sabe muito bem o que esperar, né? Fica ali, meu Deus, ela vai criticar tudo que a gente usa, né? Ou acha que é aqueles programas de transformação que às vezes a gente vê na TV, enfim, né? Mas depois, no final, muitos deles vêm falar comigo, agradecendo as dicas e tudo mais. E o principal, eles entendem que aquilo, claro, a empresa vai colher os frutos, né, os benefícios daquilo, mas que mais do que isso, aquilo também serve para a carreira deles. Então, eles vão utilizar, seja, né, para o plano de carreira ali, para conseguir uma promoção, enfim, ou seja, futuramente, né, em outras profissões, enfim, né. Então, isso vai fazer um bem para ele também, não só na questão da autoestima, que a gente já comentou, mas também de alinhar essa comunicação aí e colocar, né, mostrar a credibilidade dele também perante aos colegas, aos líderes, enfim. Como que você enveredou por essa linha da consultoria de imagem e estilo? Na verdade, eu falo que assim, né, já estava lá de trás de criança, que eu sempre adorei. Tanto eu me vesti, tinha lá, montava as minhas combinaçõezinhas quando criança, nas bonecas. Depois, quando fiquei um pouquinho maior, com as amigas também, elas me pediam ajuda para ir comprar peças ou como combinar. Mas quando eu cheguei na idade de fazer faculdade, falei, bom, não tenho interesse em fazer faculdade de moda, porque a faculdade de moda é muito voltada ao design de moda e eu não tenho a menor aptidão para desenho, para nada. Sempre gostei mais de brincar com o que já tinha, né? Então, fui me formar em secretariado executivo, nada a ver basicamente com o que eu faço hoje, embora, né, depois eu descobri que tem sim a questão de protocolo e etiqueta que também engloba o meu trabalho, então já tinha ali um pezinho na consultoria de estilo. E aí, deixei essa parte da consultoria da moda em si como um hobby, então sempre li muito, estudei muito, mas como um hobby mesmo, né? E quando eu cheguei a fazer um MBA na área administrativa também, de gestão e estratégia empresarial, e aí chegou um momento da carreira que eu falei, bom, não estou mais feliz fazendo isso, quero fazer uma transição, deixa eu ver as minhas opções. Aí descobri a consultoria de estilo. Falei, gente, existe uma profissão pro que eu já faço sem saber que era uma profissão, né? E aí comecei a procurar, então, formação nessa área. E aí, sempre procurei, né, metodologias que tivessem a ver com o que eu acredito, enfim. E aí me formei, então, e desde, né, dessa época não parei mais. Então, depois fiz a transição exatamente, saí da empresa que eu estava trabalhando, né? E aí fiquei realmente, acabou se tornando um diferencial essa minha bagagem corporativa também, né? Sim, claro. Que eu trabalhei, deu mais ou menos ali, perto de uns 8 anos em multinacionais do ramo automotivo. E aí, lá dentro eu percebi que, opa, o que a gente usa, o que a gente veste, como a gente se porta, né, no geral, também impacta. Claro. Então, juntou as duas coisas. Hoje tem atendido bastante esse público, né? Também seja colaborador de empresas, enfim, ou seja também empreendedores que estão passando por transição de carreira também. Então agora eu vou explorar um pouquinho mais a Ellen. Ellen, você pode deixar algumas dicas aqui para o nosso público que tem a ver aí com imagem e estilo, mas dicas básicas, né?
que é pra pessoa não errar mesmo? Não, posso sim. O primeiro ponto de tudo que eu digo é a chave, né, do estilo pessoal, enfim, é a questão do autoconhecimento. Que muitas vezes a gente acaba atropelando, a gente pega 1000 referências na internet, mas não sabe muito bem o que a gente gosta, né? Então, a primeira sugestão que eu deixo, Mirna, inclusive, te convido a fazer também esse teste, pegue ali 1 ou 2 semanas e fotografa no seu celular tudo que você usar. Não precisa postar se não quiser, fotografa pra você mesmo, tá? E aí você coloca essas fotos uma do lado da outra e para pensar como você se sentiu usando aquelas peças, aquelas combinações, enfim. E começa a listar o que as peças que você mais gostou, né, as combinações que você mais gostou têm em comum. Isso a gente começa a desenhar o nosso estilo pessoal, a gente começa a perceber as nossas preferências por certos caimentos, por certas cores também, né, por certos, seja decotes, enfim. Isso vai dando clareza pra gente, a gente precisa dessa clareza para evitar o que a gente já falou, né, de compras por impulso, enfim, ou de se arrepender no meio do dia, né. Às vezes a gente sai atrasado, depois se olha e fala, nossa, acho que eu não devia ter saído de casa assim, né? Escolhi mal, Exatamente. Né? Então, quando você... Essa coisa da promoção tem muito disso, porque a gente vê na promoção uma roupa e compra e não pensa se aquilo vai realmente ficar bom pra gente, vai cair bem, né? Exato. E às vezes a peça em si não tem nenhum problema com ela, né? É uma peça ok, mas ela não cabe no nosso contexto, na nossa vida, né? Até eu brinquei com você antes, né, que a gente tava aqui conversando. Às vezes eu olho um vestido todo cheio de babados, delicado e tudo mais, acho lindíssimo, mas não é a Ellen, então... E outra pessoa, né? Exatamente, então a gente consegue até quando vê uma tendência, saber se, opa, essa tendência cabe pra mim, eu vou aderir, ah não, essa tendência é bacana, mas não faz sentido pra mim, não vou aderir, vou deixar essa passar. E aí a gente evita essas peças paradas no armário também, né? E até você falou dessa questão do comprar, se vai fazer sentido ou não, isso também pode ser outra dica, quando você for comprar essa peça, avalia se ela faz pelo menos outras 3 combinações no seu guarda-roupa. E quando eu falo 3 combinações, são 3 contextos diferentes ali, 3 ocasiões diferentes, né? Não adianta falar, não, dá certo. Dá com short preto, saia preta e calça preta. Não vale. Né? Então, realmente, a gente consegue avaliar também. Tá. Tem mais dicas? Ai, tem um monte. Se deixar, eu vou falando. Mais uma, então, mais uma. Não, tá joia. E essa, inclusive, vale também, todas elas, né, na verdade, mas essa em específico para os homens também, né? Avalia quando você for experimentar uma roupa, se tudo está no lugar. Então, muitas vezes, né, a gente não para pensar nisso também. Então, vai colocar uma camisa ou uma blusa, repara se a costura do ombro está no ombro, repara se a calça vai precisar fazer barra também, porque a gente precisa mexer. Isso é o que a gente fala, né, os ladrões ali do estilo, porque automaticamente a gente olha para essa barra sem fazer, por exemplo, né, que às vezes a calça fica ali embolada. E isso é o que a gente chama, né, fala que não é um visual polido. Então, automaticamente tem esse impacto negativo no visual. Então, só da roupa está ali, né, tudo certinho onde deveria estar. Ajeitadinha. Exatamente. No caso dos homens, como tem menos elementos ainda do que as mulheres, né, tem um impacto muito maior. Então, principalmente voltado ao mercado de trabalho. Principalmente quem usa terno também, né? Às vezes a manga tá um pouquinho mais comprida, precisa acertar a manga. Exato, né? Exato. E pra gente finalizar, então, essas dicas, a principal, assim, experimente. Não tenha medo de experimentar. Às vezes viu uma peça diferente que você não tá acostumado a usar, não tem problema, experimenta. Ainda bem não é tatuagem, se não ficar bom, você consegue tirar depois. Porque a gente se veste, né, muitas vezes do mesmo jeito, do mesmo padrão, durante muito tempo. E quando a gente coloca algo diferente, a gente acaba estranhando, né, nesse primeiro impacto. Nossa, não sou eu. E às vezes é só uma falta de costume mesmo. Então pega um dia que ninguém vai te ver, testa na sua casa mesmo, vai se olhando ali no espelho, vê como é que você se sente, enfim, que pode ser que no final do dia você perceba que, olha, não ficou tão ruim assim, né? Inclusive, eu tô aqui, a maior prova viva, não usava batom de jeito nenhum, não usava. Tá lindo isso. Obrigada. E isso foi também, né? Encasquetei que eu queria começar a usar batom vermelho. No começo me achava super estranha e hoje pode ser 6 horas da manhã, como a gente conversou que tem reunião às vezes 6 horas da manhã, estou de batom vermelho. Então é tudo uma questão de teste mesmo. E Ellen, tem também aquela coisa do dia que você não tá se sentindo bem, tipo, tá se sentindo gorda, tal, melhor não experimentar naquele dia, então, né? Eu falo que assim, né, a gente precisa pegar um dia bom porque a gente é menos cruel com a gente mesmo quando a gente tá feliz. Isso serve tanto para experimentar,
quanto para comprar também. Então, evitar comprar quando a gente está ali ou meio cansada, porque a chance da gente fazer escolhas ruins, né, é muito grande. E nesses dias que a gente está se sentindo mal, tenha o seu kit básico, que eu chamo. O que você precisa, qual é o mínimo necessário para que você se sinta você. Para mim, por exemplo, é o batom. Para algumas pessoas pode ser uma unha feita, ou colocar uma roupa que goste, um par de brincos que goste, enfim. Porque automaticamente também, mesmo que você ali não tá muito no clima, colocou esses itens aí que vão durar menos de 2 minutinhos para colocar, né? Você já se sente melhor com você mesmo quando você olha no espelho. Ai, que conversa deliciosa! Adorei. Obrigada. Ellen, para quem quiser, né, uma consultoria individual ou uma consultoria empresarial de uma empresa, passa seus contatos, né? Seus contatos aí no Instagram, Facebook. Bom, então para quem quiser saber um pouquinho mais, trocar uma ideia, ficou com alguma dúvida aqui do que a gente conversou, né? Porque senão a gente ia ficar falando aqui bastante tempo. Pode me procurar no Instagram, eu sou @Ellen Neves, Ellen com H, um L só. Então a gente consegue ali conversar, inclusive convido, né, quem tem interesse em fazer uma consultoria, quer saber um pouquinho mais como é que funciona, pode me mandar uma mensagem pra gente marcar uma sessão de descoberta, como a gente comentou também, né? Ellen, muito obrigada pela sua presença aqui, todas as dicas que você nos deu, essas orientações. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom trabalho e muito sucesso aí na sua carreira, que já está de vento em popa, pelo que eu sei. Muito obrigada para você também. E obrigada a você que acompanhou aqui o Lado a Lado. Beijo no seu coração. Até sexta-feira que vem.